Existe alguma permissão interna de prosperar? Como identificar e não se sabotar? Então, essa permissão interna vem do autocuidado, vem do se colocar na posição de pequeno em relação aos pais, aceitar eles como eles são e deixar com eles o que é deles. E em relação à família, honrar quem veio antes, não pelo sofrimento, mas aí precisa se ver sistemicamente, não é um pensamento, é uma experiência, e deixar com eles o que é deles e honrar pela conquista, pela realização, que entra no que a gente está tratando no pilar da realização, que é o pilar 3. Estou olhando se tem mais alguma mensagem que eu tinha deixado parado. Aportar na gratidão. Bom dia, Ana Paula. Então, o pilar da dedicação, da autorresponsabilidade, que é o assunto da aula de hoje, ele vai te convidar a considerar isso. O primeiro convite é como você está levando a sua vida. Aquilo a que você se dedica. Você de fato se dedica ao que é importante para você? Você pode dizer que algo é importante e não se dedicar a esse algo. Você pode se dedicar a outra coisa. Então, o que é importante não é o que você diz que é importante. O que é importante é o que você se dedica. Exemplo. Então, você fala que importante é o seu trabalho, mas o tempo todo você está pensando no lazer, no encontrar os amigos, no sair, etc. Então, isso é o importante. Mas aí você pode dizer, mas eu tenho que trabalhar. Ok, mas a questão-chave é, ter que trabalhar faz disso o mais importante? Ou o mais importante é o que você coloca energia e tempo? Quando você tem clareza da sua hierarquia de valores, fica mais fácil você ficar em paz consigo mesmo. E ser honesto também. Porque eu posso fazer um trabalho que não é o mais importante para mim na minha vida, mas é o que eu tenho que fazer. Nesse sentido, eu posso dizer que isso é importante, mas eu tenho algo mais importante antes. Eu posso ter, por exemplo, que mais importante que o trabalho, para mim, é o meu desenvolvimento, é aprender, é me desenvolver. Então, se eu estiver fazendo um trabalho que não está mais me desafiando, não está mais me fazendo aprender, mesmo que esse trabalho represente segurança, eu vou abrir mão desse trabalho. Foi o que eu fiz. Eu fui funcionário público por 17 anos, mais ou menos, de 2001 a 2017. E aí chegou um ponto que eu já não tinha mais ambição ou objetivos. Eu já tinha alcançado um objetivo, eu tinha um objetivo de participar de uma missão de paz, ou seja, de trabalhar no exterior. E eu fiquei 8 meses, 10, total 10 meses, mas 8 meses empenhado, trabalhando e um mês de férias antes e um mês depois. Eu já tinha alcançado esse objetivo, não tinha mais perspectiva de novos desafios e já tinha uma ideia, depois de 17 anos, qual é o trabalho que eu faria nos próximos anos. Então, eu já não tinha mais desafio. E eu estava bem satisfeito, o meu lado emocional estava bem satisfeito comigo, por me manter no trabalho que já não fazia sentido. Daí eu pedi demissão em 2017, no final do ano. E qual que era a minha hierarquia de valores? A minha hierarquia de valores era, o trabalho representava a segurança, como funcionário público federal, mas eu já não tinha mais desenvolvimento. Então, entre a estabilidade e a segurança e o desenvolvimento pessoal, o crescimento, isso aqui falou mais alto. Então, eu pedi demissão e me lancei nesse desafio de trabalhar com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que eu já fazia desde 2012. Apesar de eu pedir demissão do serviço público em 2017, desde 2012 eu já facilitava treinamentos com a visão sistêmica, treinamento de liderança para gerentes, que é o The Coaching Clinic. Então, eu já tinha começado a trabalhar com desenvolvimento pessoal e profissional em 2012. Só que eu fazia no tempo livre, final de semana, férias. E a partir de 2018 virou o foco. Na verdade, 2018 foi um ano sabático para mim. Foi um ano que eu me dediquei ao teatro. Eu fazia aula de teatro todo dia, um curso intensivo de teatro físico e mímica, e à noite, máscara, 2 dias, teatro de máscara. Bom, nesse pilar da dedicação, então, eu estava muito dedicado no meu desenvolvimento pessoal.
porque é de fato algo que faz sentido para mim. Eu sei que para algumas pessoas é estranho, como assim, esses assuntos. Eu gosto, então. E no pilar da dedicação, não tem uma coisa certa para você se dedicar. A coisa certa para você se dedicar é o que você escolher. O importante é o quanto você se sente bem com você. E aí vem a interferência dos pais. A interferência dos pais é: os seus pais podem querer que você siga uma profissão. Você pode estar nela, insatisfeito. E aí? Ah, lembrei de outra história. Eu fiz alguns cursos numa empresa chamada Mind Valley. Eles atendem, eles são de autoconhecimento, trabalham com essa área de autoconhecimento. A sede deles é na Malásia, em Kuala Lumpur. O Vishen Lakhian é o dono da empresa, é o CEO, mas ele atende o mercado americano, que ele morou nos Estados Unidos há muito tempo. Aí eu lembro de um curso sobre espiritualidade que eu estava fazendo. E eu lembro de uma pergunta. Isso eu tava fora do país durante o 2017. E aí, no tempo livre, eu estava vendo uma aula e aí a reflexão era essa. Você pode estar insatisfeita com o seu trabalho hoje, não porque você não está tendo sucesso. Às vezes você tem sucesso, só que o sucesso é nos olhos dos outros, não no seu. Ou seja, você não vê como sucesso, que é o que eu falei da hierarquia de valores. Aí a aula foi uma aula curta, eu fiquei pensando. Eu falei para mim, eu achava que eu escolhi o trabalho que eu faço. Que eu escolhi estudar para concurso, eu movi o que eu tinha que mover para conseguir. No ensino médio, eu fazia o ensino médio numa cidade a uns 50 quilômetros da que eu morava. Então, para ir de trem, levava 1h30 total, né? Caminhando e mais trem, levava 1h30 para ir e 2h30 para voltar. Então, eu estava 4 horas por dia de transporte público. Eu não via como um problema, eu via como eu aproveitava para estudar esse tempo. Então, eu quis, não foi mal. Não fui forçado ou incentivado. Então, eu pensava, eu escolhi fazer o concurso, eu escolhi passar no concurso, então foi uma escolha minha. Mas, e se não foi uma escolha minha? É que na minha cabeça eu achava que eu tinha escolhido. Porque eu não tive um apoio, um incentivo comunicado. Eu tive um incentivo no sentido de, de eu ter pedido para os meus pais eles terem feito lá os pagamentos, as inscrições, o cursinho, etc. Então eu contei com eles, mas eu na ocasião não sentia que eu tinha esse apoio de você consegue e tal. Então para mim eu sempre foi eu que escolhi seguir o que eu fazia, eu estava insatisfeito. Aí eu fiz essa reflexão. Se não foi eu que escolhi, quem foi? Aí eu lembrei de ouvir comentários. Então não era uma informação direta do que eu devia fazer. Ah, você tem que fazer isso. Mas eu ouvi comentários na infância que incentivavam isso. Então eu percebi um motor que vinha dos meus pais. Daí o que eu fiz foi, conhecendo constelação familiar, eu pensei, deixa eu reconhecer a importância, deixa eu expressar a gratidão e deixa eu devolver para quem é essa ideia. E aí eu fiz isso, de reconhecer que normalmente os pais, eles querem que os filhos tenham segurança, que eles tenham um trabalho respeitável, que eles sejam bem vistos, sejam vistos como bem-sucedido. Às vezes não importa tanto o sentimento, o que importa é a aparência. Muitas vezes, não estou dizendo que é assim sempre. Então, eu fiz o exercício de agradecer pelo cuidado, agradecer pelo apoio que eu recebi e de que eu já tinha 17 anos, já tinha tempo suficiente para ver que não é o que eu queria. Então, o que eu devolvia para eles, ó, daqui, ó, 17 anos, nessa experiência no serviço público, conquistei, consegui, fiz, agora deixa eu seguir meu caminho. E aí, isso, depois que eu voltei, eu voltei acho que em junho, 4 de junho de 2017. Ainda tive um mês de férias e só 4 de agosto. Não, 2 meses de férias. Um mês de trânsito e um mês de férias.
Só 4 de agosto que eu voltei ao trabalho. Aí passou 2 semanas e pedi demissão. Pedi demissão no dia 17 de agosto de 2017, no dia 6 de outubro foi publicado no Diário Oficial, e aí eu estava liberado. Foi bem interessante. Por que eu falei isso? Porque a minha dedicação sempre esteve no autoconhecimento. Por mais que eu fizesse o trabalho, cumprisse expediente, chegasse na hora, fizesse tudo o que tinha que fazer, eu fazia no mínimo. Só se eu gostasse mesmo da atividade que eu fazia mais. Geralmente quando envolvia idiomas, envolvia viagem, aprendizado, liberdade, eu gostava. No mais eu não gostava. Então a minha dedicação estava focada no aprender, no me desenvolver idiomas, etc. Já o, o trabalho propriamente eu fazia como algo assim, não era prioridade. Pedir demissão, então foi o momento de alinhar as duas coisas. Alinhar o que eu me dedicava com aquilo que me tomava mais tempo durante o dia. Mesmo que isso trouxesse desafios, inseguranças, medos, possibilidade de insucesso. Aí a pergunta é, ter sucesso em algo que você não gosta já é fracasso. Então, ter sucesso naquilo que não te realiza, que não te satisfaz, já é fracasso. Então, para mim, eu já estava fracassado. Por mais que aos olhos dos outros pudesse ser algo transformador. E quando eu pedi demissão, eu me abri a possibilidade de fracassar trabalhando com desenvolvimento pessoal, mas me desafiando, aprendendo, tendo que... É interessante a metáfora de trocar o pneu do carro em movimento. Ou seja, é aprender aquilo que você precisa aprender enquanto você já está praticando. Esse é o empreendedorismo. Por conta disso, eu busquei fazer treinamentos, ler livros, participar de mentorias, para desenvolver esse lado, que é algo que eu não tinha aprendido até então.